No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a primeira fase do que se chama a cadeia do petróleo. A cadeia do petróleo são as diversas atividades que vão desde a busca e descoberta do petróleo até a utilização dos seus derivados. A primeira fase, a chamada fase EIP, exploração e produção, na verdade pode ser dividida em três subfases: prospecção, perfuração e produção propriamente dita. Na prospecção é quando se vai buscar qual é o local em que deve ter petróleo. E para isso são usados vários profissionais, geólogos, geofísicos, geoquímicos, matemáticos. Vários profissionais vão localizar quais são as bacias sedimentares, que nós já vimos em outro vídeo, que são os locais em que pode aparecer petróleo, onde houve sedimentos e que, por decomposição bacteriana, esses sedimentos se transformaram no petróleo. Então, essa primeira fase é a prospecção, é a busca de áreas onde deve ter hidrocarbonetos, o petróleo. Depois vem a fase de perfuração, em que você vai fazer perfurações, o nome está dizendo, né? Para verificar se realmente ali tem petróleo. Porque nos métodos anteriores, métodos, por exemplo, da famosa sísmica. A sísmica é um método de prospecção em que você, através de... você faz um grande ruído, manda esse ruído para o subsolo e no retorno desse ruído, como se fosse um eco, falando em linguagem bem simples, você mapeia as diversas camadas de terras que tem naquela região. E você pode começar a desconfiar que tem petróleo, que tem algum produto líquido ali embaixo. Mas só com a perfuração você vai ter certeza de que ali realmente tem petróleo. Então você começa a fazer as perfurações, seja em terra, usando os equipamentos chamados sondas de perfuração, seja no mar, utilizando as plataformas, que podem ser plataformas fixas, se a área do que se chama lâmina d'água, que é a superfície do mar, até o fundo do mar, se não for muito profundo, você pode ter plataformas fixas ali, e pode ter plataformas semi-submersíveis ou navios sonda. O que importa é que você precisa ter um local para colocar seus equipamentos para perfurar essas brocas com ponta de diamante, vão perfurando e vão trazendo o que se chama as lamas. E essas lamas são analisadas em laboratórios aqui em cima, e você vai vendo pelas análises físicas e químicas se ali tem hidrocarbonetos. Então, a primeira descoberta é se tem ou não hidrocarbonetos. A segunda é saber se ele está em um volume razoável, economicamente viável para ser produzido. Então você tem que fazer vários furos. O primeiro furo a gente chama de poço pioneiro. Aí encontrou petróleo, você começa a fazer outros furos para delimitar o tamanho daquele campo. Então você vai tendo uma noção mais exata da quantidade, do volume de petróleo que você tem naquela região. E também analisando o tipo de petróleo, você vai saber se ele é composto principalmente por hidrocarbonetos muito pesados, tipos de hidrocarbonetos que você tem ali, se é um petróleo que vai produzir muita gasolina, muito óleo diesel, muitos tipos de óleos lubrificantes, parafinas. Então é nessa hora da perfuração que você começa a analisar a qualidade e a quantidade de petróleo que pode ser produzido. E aí começa a produção propriamente dita, em que você tem qual a velocidade de extração. Isso é fundamental
nas estratégias de uma empresa de petróleo. Você vai extrair rapidamente o petróleo que está ali ou vai extrair numa velocidade menor? Existe uma velocidade ótima calculado pelos profissionais, pelos engenheiros de reservatórios, engenheiros de petróleo, uma velocidade ótima de extração, em que dentro dessa velocidade você consegue extrair o máximo possível de petróleo que tem naquele campo. Então é importante a gente pensar no conceito da taxa de recuperação, é quanto a gente consegue tirar de petróleo encontrado naquele campo. Um número médio, ordem de grandeza, 30% a 40%. Porque, como eu já falei nos outros vídeos, você não tem uma piscina de petróleo, um mar de petróleo. O petróleo está lá dentro, numa rocha, como se fosse uma rocha, uma esponja, em que você vai tirar esse petróleo, mas não consegue tirar todo. Então, no início da produção, o petróleo emerge, ele vem para a superfície através da diferença de pressão, diferença de energia entre o local em que ele está e a superfície. Mas depois de você extrair um pouco desse petróleo, você precisa aumentar a pressão lá embaixo. Como que eu aumento? Começa a ter o que se chama recuperação secundária, recuperação terciária. Vários métodos de você aumentar a recuperação do petróleo que está lá embaixo. Por exemplo, se você injetar o próprio gás natural que saiu do campo, você joga de volta lá para dentro, isso aumenta a pressão do campo e você vai conseguir extrair. Se você jogar vapor d'água lá embaixo, vai diminuir a viscosidade do petróleo e vai facilitar com que ele suba e venha para a superfície e possa ser produzido. Conforme vai aumentando a complexidade da recuperação, obviamente a tecnologia é mais cara e vai ser mais cara a produção, vai ser mais caro o custo daquele barril extraído. Então é fundamental a gente ter uma noção quando está se produzindo, saber qual é a taxa de recuperação, como se vai fazer a recuperação primária, a recuperação secundária, a recuperação terciária. Há vários métodos de aumentar a recuperação, mas não existe nenhum campo de petróleo no mundo que se tenha conseguido mais do que 40%, 45%, porque é muito caro, cada vez vai ficando mais caro a tecnologia para você extrair. E aí se produz, e a partir dessa produção nós vamos passar para a etapa seguinte, que é a etapa de refino. Esse petróleo vai ser enviado para uma refinaria ou vai ser exportado, mas o que importa, nós vamos falar um pouco sobre a etapa de refino dentro do que se chamou a cadeia de petróleo.